Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é André, professor de Geografia, e nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos hídricos do nosso planeta. E é importante que você tenha aí na sua mão caderno, caneta, lápis e borracha, que você tenha todos esses materiais aí ao seu alcance para que juntos possamos descobrir um pouco mais sobre a geografia e sobre os recursos hídricos do nosso planeta. E nessa nossa aula de geografia, além da minha presença, temos aqui a Jéssica, nossa intérprete de Libras. Olá, Jéssica, que vai estar nos auxiliando durante essa aula de hoje. E agora, os objetivos da nossa aula de hoje. O que a gente quer alcançar com ela? Nós queremos demonstrar a distribuição desigual da água pelo planeta por meio de gráficos, caracterizar cada um dos oceanos do nosso planeta, explicar por meio de esquemas também o ciclo hidrológico, além de falar sobre as águas que estão nos continentes. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, a gente tem bastante coisa nessa nossa aula de hoje. Então, antes disso, eu trago para você aqui uma reflexão inicial. Qual é a diferença das águas oceânicas para as águas continentais? Afinal de contas, a água que a gente encontra nos mares e nos oceanos, ela é igual à água que a gente encontra nos continentes? Será que existem diferenças entre essas águas que estão nos continentes? Será que elas têm a mesma utilidade para as nossas vidas? É importante a gente refletir sobre isso. E a partir dessa nossa reflexão, a gente também tem que ter muito claro que a água encontra-se no nosso planeta em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E que a água ela está presente nos mares e oceanos na forma de água salgada e nos continentes na forma de água doce. Porém, a água doce que nós temos nos continentes, ela recebe essa denominação por não conter a mesma concentração de sais que as águas dos mares e oceanos. Nós também vamos ter muito claro que a água no nosso planeta ela encontra-se em constante movimento e esse movimento recebe a denominação de ciclo hidrológico. Olha a imagem aqui na tela para você que demonstra justamente as etapas do ciclo hidrológico e os processos naturais de aquecimento da água, de evaporação dessa água, condensação que é o processo de formação de nuvens, a precipitação, que pode ser a chuva, pode ocorrer na forma de granizo, na forma de neve, e aí nós temos o escoamento superficial e a água que acaba infiltrando, e esse ciclo sendo constante e contínuo no nosso planeta. A gente também vai perceber que a água ela encontra-se distribuída pela superfície do nosso planeta, mas que nem toda a água que encontra-se disponível é água doce, é água disponível para o nosso consumo. Olha o gráfico aqui na tela, que mostra para você que do total da água que encontra-se no nosso planeta, 97,5% é de água salgada. Então esse gráfico mostra para você a quantidade de água salgada que nós temos e apenas 2,5% sendo água doce. E desses 2,5% disponíveis para nós na superfície terrestre por meio de lagos e rios, nós temos apenas 0,3%. Então é uma quantidade muito pequena de água que nós temos disponíveis aí para nós. E aí também a gente tem que saber que de toda essa água que nós temos no nosso planeta, 70% dela encontra-se aonde? Nos mares e oceanos. Então, que vão cobrir ali 70% da superfície do nosso planeta. Então, a gente vai perceber que de toda a superfície da Terra, 70% desta superfície é composta de mares e oceanos. E os mares e oceanos, conforme você pode visualizar neste mapa que está aparecendo na sua tela, nós temos ali o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Lembrando que o Oceano Pacífico é um oceano só, porém ele aparece 2 vezes nessa representação planificada da superfície terrestre em função das técnicas cartográficas utilizadas, pois nosso planeta é circular e para representá-lo em uma superfície plana ele acaba sendo dividido em 2 partes. E também que o Oceano Glacial Antártico, ele banha o continente Antártida, diferente do Oceano Glacial Ártico, que encontra-se no norte do nosso planeta e encontra-se parcialmente congelado. E agora que a gente já tem a noção dos mares, oceanos, da disponibilidade de água, nossa primeira atividade para você, mares e oceanos, por mais que possuam água salgada, não são a mesma coisa. Então, qual é a diferença entre eles? Quero que você coloque aí no teu caderno agora, qual que é a diferença entre mares e entre oceanos. Coloque aí no seu caderno, o reloginho vai aparecer aqui no canto da tela e a gente está te esperando aqui.
Então, qual que é a diferença entre mares e oceanos? Confere aqui na tela, ó. Mares são menores em extensão e profundidade quando comparados com os oceanos. Então, quando a gente está falando dos oceanos, nós estamos falando das grandes porções de água salgada que cobrem o nosso planeta. Já os mares são menores, são menos profundos, são mais rasos e ainda estão localizados muito mais próximos aos continentes. E vale destacar que o hemisfério norte do nosso planeta concentra uma grande quantidade de mares, diferente do que acontece no hemisfério sul do nosso planeta. E agora que a gente já tem uma noção dos mares, dos oceanos e da disponibilidade de água, olha o que eu trouxe para você aqui na tela, ó. Águas continentais. Como que a água encontra-se nos continentes? A gente vai percebê-la na superfície e vai percebê-la também no subsolo, além do ciclo hidrológico que está constantemente em movimento. Mas vamos dar uma ênfase aqui nas águas superficiais e nas águas de subsolo, onde nós vamos perceber que nas águas subterrâneas, o que acontece com ela? É toda a água que corre debaixo da superfície terrestre, preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas. As águas subterrâneas cumprem uma fase do ciclo hidrológico, uma vez que constituem uma parcela da água precipitada. Então, como que essa água encontra-se no subsolo? A gente tem na estrutura das rochas algumas áreas que apresentam falhas, a exemplo do que você vê na imagem do lado direito. E em vários lugares nós temos vários aquíferos que estão localizados justamente nessas falhas da estrutura geológica das rochas. Então é um grande buraco onde a água ela foi se alojando e foi se depositando ali ao longo de milhares e milhares de anos. Mas a gente também observa que nós temos algumas rochas que elas têm um aspecto muito parecido com esponjas. Elas são completamente cheias de poros. E essas rochas extremamente porosas, quando a água vai infiltrando, vai precipitando, vai infiltrando no solo e atinge essas rochas, a água vai se alojando nesses pequenos poros dessas rochas. E essas rochas atuam como grandes esponjas, também sendo reservatórios subterrâneos. Então, conforme a definição que eu trouxe para você aqui na tela, ó, que nós temos nos poros ou nos vazios intergranulares, ou seja, entre as partículas, entre os grãos das rochas, nesses pequenos espaços nós temos ali o depósito e o acúmulo de água. E como que essa água chegou até ali? Foi por meio do ciclo hidrológico, por esse movimento cíclico e contínuo que ocorre da água na superfície, na atmosfera do nosso planeta. Olha aqui, ó. Águas subterrâneas, ó, como que elas chegam até o subterrâneo? Então nós vamos infiltrando, ó. Nós temos aqui os cursos dos rios, os córregos, e essa água, à medida que ela vai correndo, parte dela vai infiltrando e vai alimentando esses grandes reservatórios subterrâneos. E quando a gente fala em reservatórios subterrâneos, nós temos que dar um destaque para um dos maiores reservatórios subterrâneos da América, que é o aquífero Guarani. Olha aqui na tela, ó. Que o aquífero Guarani, imenso aquífero que abrange partes dos territórios do Uruguai, Argentina, Paraguai e principalmente do Brasil, ocupando uma área de aproximadamente 1.200.000 km². Então ele ocupa uma área imensa e essa água que encontra-se nesse grande reservatório representa um recurso natural de fundamental importância para o nosso país, além de garantir o sustento de várias pessoas. Olha do lado direito da tua tela e veja o mapa que aparece ali do aquífero Guarani, ó, o tamanho da área que ele cobre. Uma grande parcela da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e também vários estados brasileiros estando inseridos sobre esse aquífero, uma vez que esse aquífero encontra-se debaixo da superfície. Então é água subterrânea. E agora, nossa segunda atividade, olha na tela ela aparecendo para você, ó. O aquífero Guarani é um imenso aquífero que abrange parte dos territórios do Uruguai, Argentina, Paraguai e principalmente do nosso país, Brasil. Qual é a importância deste reservatório de água para a sociedade? Então, esse grande reservatório de água doce, afinal de contas, para que ele é importante para a nossa sociedade? O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, larga a caneta agora para a gente conferir agora a tua resposta, se ela condiz com o que eu vou apresentar para você aqui, ó. Mas é importante, ó, se você usou outras palavras, colocou de forma diferente, vamos conferir se a ideia bate. Porque se a ideia estiver adequada, estiver de acordo, não precisa rasgar a folha, não precisa sair apagando tudo que você colocou aí não, beleza? Vamos lá, ó. Então, o aquífero Guarani possui grande importância econômica e social, uma vez que abastece a região em que está inserido, colaborando assim com o seu desenvolvimento. Também sabe-se da importância geopolítica da água, que é um recurso essencial para a vida, mas que própria para consumo, encontra-se em pequena quantidade no nosso planeta. Então, olha só a reflexão que a gente faz. Primeiro, que imediato, pensando no agora, ela é fundamental para a vida das pessoas que estão habitando em cima desse grande aquífero, porém, sabendo da importância da água e da disponibilidade de água doce que nós temos no nosso planeta, ela também representa uma reserva de um recurso natural de fundamental importância. E aí, como que a água será que ela está na superfície dos continentes? Já parou para pensar nisso? Talvez você veja que na localidade onde você vive tem um rio, tem um córrego, tem um curso de água, mas afinal de contas, como que isso tudo encontra-se organizado nas águas superficiais? Dá uma olhada aqui na tela, ó, que a gente vai perceber a ideia de bacias hidrográficas. Então, quando a gente fala em água superficial, a gente está falando de bacia hidrográfica, que é uma área de grande superfície formada por um conjunto de terras por onde corre o rio principal e seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvios, entre outros. Então, quando a gente está falando em águas de superfície, a gente não pode deixar de falar das bacias hidrográficas, que são áreas que são delimitadas por formações rochosas, por formas de relevo, que acabam atuando como divisores de água. Você já deve ter ouvido falar na expressão divisores de água, porque determinada ação foi um divisor de água na sua vida. Não é nesse contexto que nós vamos usar a terminologia de divisor de água, mas para a geografia, quando a gente fala em divisor de água, a gente está falando de uma forma de relevo, aonde quando ocorrer a precipitação, uma parte vai para um lado e outra parte vai para o outro, ou seja, a água da chuva vai ser dividida em duas partes. Para que isso fique mais claro, ó, dá uma olhada na tela e veja que, ó, nós temos aqui formas de relevo, nós temos várias montanhas, ó. Observe que eu estou indicando para você uma aqui bem no meio, ó. Então, esta área aqui, ó, é uma área mais elevada do relevo. Quando ocorrer a precipitação aqui, quando ocorrer a chuva, a neve ou o granizo, o que vai acontecer? Parte dessa água vai vir para um lado e parte vai vir para o outro lado. Ou seja, essa montanha, esse morro, essa vertente atuando como um divisor de águas. Então, o divisor de água ou o interflúvio é justamente isso. E é ele que vai delimitar aonde começa e aonde termina uma bacia hidrográfica. Que nessa imagem aqui, ó, nós temos uma bacia hidrográfica aqui onde eu estou apontando e uma segunda bacia hidrográfica aqui, ó. E nós temos aqui bem no meio um divisor de água que vai delimitar aonde começa e aonde termina esta bacia hidrográfica. E essa bacia hidrográfica, todos os rios que estão ali dentro, podendo ser rios de menor quantidade, de menor volume de água, rios maiores, vão integrar esta bacia hidrográfica. E aqui, ó, uma imagem um pouquinho maior que mostra para você justamente as bacias hidrográficas, que são compostas aqui pelos rios e suas nascentes, aonde a nascente sendo o lugar aonde esse rio tem o seu início. Nós temos as cabeceiras dos rios, que são justamente todas as áreas no entorno da nascente do rio. Nós temos aqui os cursos da bacia hidrográfica, nós temos a foz dos rios, que é justamente aonde esse rio termina. E aí nós temos aqui o rio principal, aonde a foz dele pode ser num outro rio ainda maior, de uma outra bacia hidrográfica, ou ainda podendo ser nos mares, ou em lagos, ou em outros corpos hídricos. Então é importante você perceber que uma bacia hidrográfica ela é composta por um sistema de uma rede de drenagem bastante complexa. E agora a nossa atividade para você, ó, caderno e caneta para você realizar essa atividade, ó. Bacia hidrográfica é uma área de grande superfície, formada por um conjunto de terras por onde corre o rio principal e seus afluentes. Assim sendo, defina o que é nascente. Letra B, o que é foz?
E letra C, o que é um divisor de água? É bem fácil para você fazer. Você vai dizer o que é nascente, o que é a foz, o que é o divisor de água. O tempo vai aparecer na tela e eu tenho certeza que você dá conta. Vai lá! Muito bem, essa estava fácil. Confere aqui na tela a resposta para você, ó. Então, o que é a nascente? Local onde se inicia um curso de água, é onde começa um rio. Olha aí o que é foz. Ponto de desaguamento de um rio, que pode ser feito no mar, numa lagoa ou em um outro rio, ou seja, onde o rio termina. E ainda, o divisor de água é o limite entre duas bacias hidrográficas e também pode ser chamado de interflúvio, ou seja, aquela forma de relevo que faz com que a água da chuva seja dividida para uma e outra bacia hidrográfica. Então, o que nós falamos nessa aula de hoje? Falamos dos mares, dos oceanos, falamos a diferença entre mar e oceano, bacias hidrográficas, águas de superfície e também as águas subterrâneas. E também a disponibilidade de água no nosso planeta. Quero agradecer a você por acompanhar a nossa aula, um forte abraço para você e até a próxima!